Fluminense campeão da Libertadores. Cara, como é muito bom falar isso, cara. Foram 15 anos esperando esse título. 15 anos. Os rivais aí falando que a gente nunca ia conquistar a Libertadores. Aqui, ó. Conquistamos. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra eles, ó. Campeão da Libertadores. Sabe isso aqui, ó? Libertadores. Fluminense campeão da Libertadores. Voltando aqui, galera, realizamos nosso sonho. E agora eu tô podendo realizar um sonho que eu sempre tive também. Há uns 3, 4 anos atrás eu queria que eu no Fluminense, mas não tinha condição. Agora eu consegui, pelo menos ter uma condição de começar com o tempo que ela vai melhorando, se Deus quiser, dando certo. E sem mais enrolações, eu vou me apresentar. Meu nome é William Moreno, por isso que o nome do canal é WS Flu. W de William e S de Silva, William Moreno da Silva. Só para explicar o nome do canal, WS Flu. E o primeiro assunto desse canal é, claro, como o Fluminense conseguiu chegar ao título Libertadores. Começou ano passado, como diz o Felipe Melo? Na minha opinião, começou bem antes. Começou em 2019. Eu até separei os tópicos aqui do porquê começou em 2019. 2019, chegada de Nino e Ganso. Nino e Ganso fazem parte do time titular que foi campeão da Libertadores em 2023. Eles estavam no elenco já há 4 anos. A antecipação das eleições. Porque o Fluminense tinha um presidente que, na minha opinião, era muito ruim. Eu também não tô querendo falar que o Mário é o melhor sim, presidente da história. Para mim, ele é um ótimo presidente. Fez algumas coisas erradas, como o Roger Machado, Cristiano. Mas, tipo assim, sempre tem os erros e os acertos. E pra mim ele tem mais acertos do que erros. Não é à toa que ele foi campeão de Libertadores pelo Fluminense. E é claro, a fuga do rebaixamento de 2019. Pra quem não sabe, o Fluminense começou o brasileiro com Fernando Diniz. Naquela época a gente tinha um ataque muito ruim, que era formado por Luciano, Ione Gonzalez e Everaldo. O Ione Gonzalez era o nosso artilheiro, pra vocês terem ideia de como o ataque era ruim. O Luciano era mais ou menos assim, mas o Everaldo era o cara que driblava todo mundo. Na hora de dar o passe ele errava, na hora de acertar o gol então errava mais ainda. Então era um ataque muito ruim. O Fluminense dava 20 chutes a gol e errava todos. Aí o adversário vinha com um chute fazer gol. 2 chutes, matava o jogo. Por isso até criaram aquele slogan lá do jogaram como nunca, perderam como sempre. O Fluminense jogava muito, era tic-tac, era passe pra lá, passe pra cá, na frente lá, mas na frente não fazia o gol. Hoje temos quem? Germancano. Por isso que o desempenho do Diniz de 2023 e 2022 e 2023 melhorou significativamente. Então, para mim, na minha análise, o título começou em 2019. Com a fuga do rebaixamento, a saída do presidente que era muito ruim, o Fluminense devia salários o tempo todo, sempre tinha uma treta lá dentro que era explanado, não é igual hoje que se tiver alguma treta, ninguém sabe, é absolvido, resolve lá dentro. Passando de 19 para 20, teve a manutenção de boa parte do elenco, como Nino, Ganso, Gilberto na época, que fez um bom ano em 2018, 19 nem tanto, mas 2018 fez um bom ano. Teve a manutenção desse elenco. Chegadas de alguns caras cascudos, como Egídio, Henrique, que depois saiu e não deu certo. Mais algum outro que não vem na minha memória agora. Mas, tipo assim, o Fluminense montou um time mais cascudo. Não era melhor, assim... Não eram jogadores muito bons na época, tava em uma ótima fase, tipo o Egídio tava muito ruim. Mas nos anos anteriores o Fluminense estava só com a base, jogador novo, e não dava certo. Porque não tinha aquela bagagem, na hora os caras sentiam pressão. Então pra mim foi importante chegar esses caras cascudos, tanto que o Fluminense no final do ano foi pra Copa Libertadores, do ano seguinte. Mas antes disso, o Fluminense conquistou o título da Taça Rio, em cima do maior rival Flamengo. Ah, mas Taça Rio não vale nada. Naquela época valia, porque era pra ir pra final do Carioca. Então o título da Taça Rio foi importante sim para o Fluminense. Ganhamos em cima do Flamengo. No momento de reconstrução, foi importantíssimo para mim esse título da Taça Rio. Muitos podem considerar que não, porque realmente a Taça Rio não é um título importante, assim como a Guanabara. Mas nesse momento, sim, para mim foi um título muito importante para o Fluminense. Continuando em 2020, teve a eliminação precoce da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. E muitas críticas ao Odair Helma. Realmente, naquele momento ali, ele foi teimoso em algumas situações, insistiu em muitas coisas erradas e tal. Mas o Fluminense depois engrenou, subiu com o Odair Helma, que não foi até o final, né? Porque recebeu uma postagem fora, aceitou e ficou marcando até o final. Mas deixou o Fluminense ali bem encaminhado para a Libertadores. E o Fluminense foi para a Libertadores. E esse foi mais um passo para o Fluminense ser campeão 3 anos depois, que foi a Libertadores de 23. Passando para 2021,
O que aconteceu no 21? Teve a chegada do André, da base, que quase foi emprestado pro Botafogo. Acho que foi na negociação com o Matheus Babi, se eu não me engano. Eu sei que ele quase foi emprestado pro Botafogo. Também teve a chegada do John Arias, que em 2021 não fez um bom ano. Muita gente não sabe que ele chegou em 2021, pensa que ele chegou em 2022, que é onde ele deslanchou. Mas o John Arias chega em 2021, foi uma ótima contratação do Fluminense. Também tem a chegada do Samuel Xavier. Aí vai se formando o time que foi campeão em 2023. E também tem um caso aqui que eu até anotei aqui, o clássico abraço que o Samuel Xavier recebe do torcedor. Ele não estava numa boa fase, o torcedor foi lá e abraçou ele. Então, isso aí virou um marco aí na história do Samuel Xavier no Fluminense. Saindo de 21 para 22, tem a chegada de caras mais cascudos e campeões, que é o caso do Felipe Melo, Germancano e Fábio. No caso, o Germancano não era um campeão, mas era um artilheiro nato. Naquele time horrível do Vasco, ele era artilheiro. Então, aqui com certeza ele ia ser mais artilheiro ainda. E do Fábio, que é um cara multicampeão, goleiraço. E a gente não tinha aquela segurança do Marcos Felipe. Tanto que no Carioca anterior ele falhou nos gols do Flamengo. Pra mim, o Marcos Felipe foi um dos responsáveis ali. Fez 2 pênaltis, se eu não me engano. Fez um pênalti no jogo contra o Flamengo, na final. Falhou no terceiro gol. Então o Marcos Felipe, para mim, foi um dos responsáveis. Muita gente criticou que era para ser o Marcos Felipe, não o Fábio. Mas hoje em dia a gente vê que o Fábio realmente era para ser o goleiro do Fluminense. Marcos Felipe falhou muito naquele Fla-Flu. Tem boas atuações, obviamente, mas aquele Fla-Flu ali deu uma desgastada da relação dele com o Fluminense. O título estadual, obviamente, para pegar um pouco mais de caixa e confiança esse time. Teve a eliminação de Libertadores antes, mas ali foi também que fechou, como diz o Felipe Melo, ali eles fecharam. O objetivo é ganhar a Libertadores. Foi ali uma segunda parte. Como diz o Felipe Melo, eu concordo com ele. O time dele, quando ele fechou, ele falou: vamos voltar ano que vem, vamos ganhar. E foi o que aconteceu. Aí, claro, teve a chegada do Fernando Diniz, saiu do Abel Braga, pediu demissão porque não estava dando liga no elenco. A classificação para a Libertadores, obviamente. Ficamos em terceiro lugar, fomos direto dessa vez, não teve para a Libertadores. A manutenção da diretoria, que foi um ano de eleição, 2022 foi um ano de eleição. E pra mim, o Mário Bittencourt vinha fazendo um bom trabalho. Tem mais acertos do que erro na minha visão. Você pode discordar de mim. Pra mim, ele tem mais acertos do que erros. Eu sei que muita gente não gosta dele. Muita gente. Acho que a maior parte dos Fluminense gosta dele. Acho que ele faz um bom trabalho. Mas pra mim, William Moreno, na minha opinião, Mário Bittencourt é um ótimo presidente. Tanto que foi campeão de Libertadores, realizou nosso sonho. E hoje podemos falar que somos campeões de Libertadores. Aí chegamos o tão sonhado, tão glorioso, tão esperado 2023. O que aconteceu em 2023 que fez a gente ganhar a Libertadores? Primeiro, a manutenção do elenco, que foi terceiro lugar. Apenas com as saídas do Matheus Martins, que chegou o Keno. Bem melhor. O Matheus Martins já jogou muito no ano passado, mas não se compara ao Keno. O Keno jogou demais. A saída de Caio Paulista, que estava muito contestado e foi emprestado. E Nonato, que já tinha saído um pouquinho antes do ano acabar. Foi vendido, que a gente não tinha como segurar, não era nosso. Para a chegada do Matheus Martins teve o Keno, Caio Paulista veio o Marcelo. Não tem o que falar, né? E Nonato ficou revezando entre Martinelli e Alexander. O Alexander, no primeiro semestre, jogou demais. Depois teve a contusão que, infelizmente, tirou um pouco do brilho dele no ano. Mas no primeiro semestre, o Alexander jogou demais. Tanto que a gente humilhou o Flamengo e o River Plate. Humilhou, a palavra certa é humilhou, porque foi 2 goleadas históricas. Uma final, uma goleada contra o Flamengo, histórica. Teve a chegada de Marcelo e Keno, que já falei. E uma que é, caraca, muito importante. Por quê? Porque o cara fez o gol do título. A recuperação de John Kennedy. Cara, não tem como falar de John Kennedy, porque o cara fez o gol do título. Pra quem não sabe, o John Kennedy foi emprestado pra Ferroviária. Todo mundo sabe disso, obviamente. Mas foi artilheiro lá. Mas depois do Paulista, ele teve uma sondagem dos Estados Unidos, que foi 3 milhões de dólares. Para um jogador que estava ali sempre com um probleminha ou outro, jogava futebol clandestino e fazia outras coisas. O futebol clandestino, isso é fato. Então posso falar que o John Kennedy jogava futebol clandestino, assim, comunidade e tal, para ajudar um time e tal, e jogava. Outras coisas eu não sei porque eu não sei, eu não posso falar porque eu não sei. Mas conseguiram ele recuperar o John Kennedy.
e ele quase foi vendido para os Estados Unidos. Aí, tipo assim, pô, tem jogo do problema, que é o John Candy. Vou fazer o quê? Eu vou vender ele. Só que o Diniz falou assim, não, quero contar com ele. E foi muito bom porque o Diniz recuperou o John Candy. Isso foi muito importante. A recuperação de John Candy. E ele fez o gol do título, né? Tem que fazer isso. O cara fez o gol do título, o cara é bravo demais. Ídolo com 21 anos. John Candy. Tricolor. E é claro, por último, foi o all-in, como muitos disseram, né? O all-in do Fluminense, que foi a manutenção de André. O Fluminense recebeu uma proposta de 160 milhões de reais. Mas ele recusou porque a gente tinha esperança de ganhar a Libertadores. O presidente recusou a proposta, o Mário Bittencourt, porque a gente tinha a ambição de ganhar a Libertadores. E aí foi o all-in final. Foi a cartada final do Fluminense ser campeão da Libertadores. Eu quase esqueci de falar também do plano sócio-torcedor de 2022, que começou ali em 2022. O plano, assim, que deu certo, que tá até hoje. Que voltou a colocar o Fluminense no estádio. Antes disso, o Fluminense era ali 15 mil no jogo bom. Pra vocês verem, 15 mil contra o Inter, 15 mil contra um Corinthians. E a partir desse plano sócio, o Fluminense começou a botar 40 mil contra o Cuiabá, um exemplo. 40, 50 mil, 60 mil contra o Cuiabá, contra o América Mineiro. E pra mim esse plano sócio fez a total diferença. Pro Fluminense pegar mais força, ir pra Libertadores no ano seguinte. Porque é diferente, você chega no estádio Maracanã, estádio gigante. Aí tu tem 15 mil pro Maracanã não é nada. Aí tu vê, o jogador adversário chega 15 mil, tipo, cheio de espaço branco e tal, branco e azul e amarelo. Aí tu vê aquele espaço, tu não sente aquela pressão do estádio. O mando de campo ficava um pouco meio neutro. Mas agora não, agora com 40, 50, 60 mil, o Fluminense pegou aquela força, chegava no jogo, fazia seu mando de campo e fomos para a Libertadores do ano seguinte, terceiro lugar ali com a força da torcida. E nesse ano também na Libertadores também lotamos todos os jogos praticamente. Em 2008, para você ter uma ideia, no primeiro jogo contra o Arsenal, depois de 20 e tantos anos que foi indo para a Libertadores, o público foi 30 mil pessoas. Eu aposto que hoje em dia ia ser uma briga por ingressos. Hoje em dia seria uma briga. Então, para mim, esse plano sócio foi também uma virada assim, de chave na torcida do Fluminense. Foi um grande acerto da diretoria, de todos que arquitetaram esse plano de sócio. E para mim, esse foi todo o trajeto. O título começou em 2019. Muita gente fala que o título de 2010 começou em 2009. E eu, claro, concordo, porque foi um negócio assim, foi uma fuga do rebaixamento sensacional, 6 vitórias seguidas e um empate no final. A gente achou um bom time que se manteve para 2010, aí chegou os reforços, mesma coisa que aconteceu esse ano. Chegou o Deco, o Emerson Sheik, o Belete, caras campeões, né? Carlinhos também chegou, Carlinhos. Leandro Eusébio, Igum, maior que o Botafogo. Então, o título de 2010 começou em 2009. E para mim, o título de 2023 começou em 2019. Das chegadas de Nino e Ganso até a recuperação do John Candy, chegada do Marcelo e a manutenção do André. Para mim, esse foi o trajeto do Fluminense campeão Libertadores. Também teve a Taça Rio de 2020, que pra mim é muito importante a Taça Rio de 2020, cara. Foi muito importante mesmo. A gente ganhar aquela Taça Rio. Então, galera, essa foi minha análise. Se vocês gostaram, se inscreva aí no canal, galera. Se inscreva, deixa o like. Eu quero muito crescer aqui no YouTube falando do Fluminense, porque é o que eu amo, falar de Fluminense. A minha noiva, às vezes eu paro com ela nem gosta de futebol, mas eu paro com ela falando Fluminense. Na época da Libertadores, ela falava, eu quero logo que acabe essa Libertadores logo pra acabar com isso, porque eu tava muito tenso, tava muito ansioso o tempo todo e tal. Então esse é o meu objetivo, dar certo aqui no YouTube, falar de Fluminense e seguir com o Flu pra mais e mais conquistas. Mais uma vez, se vocês gostaram, deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os amigos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!